Olá a todos, boa tarde. Eu inicialmente ainda tentei ver se era possível agrupar as dúvidas e fazermos um PowerPoint com estas questões todas. Impossível, porque as dúvidas foram muito dispares e de assuntos muito diversos e por isso, em algumas matérias, eu depois preparei uma resenha que vou enviar através do engenheiro Jorge Cotovil e através da APEC para vocês. Noutras matérias eram muito diversas para estaríamos aqui horas e horas e horas, porque isto vai desde progressão na carreira, até contratos, até pagamentos, até horas extraordinárias, até faltas, até licenças de parentalidade, pronto. Agora, sendo uma sessão atípica, acho um desafio e acho que é muito importante porque de facto vamos ser cirúrgicos e vamos mesmo àquilo que são as vossas dúvidas. Por isso, outras dúvidas que tenham façam o favor de colocar e achei interessante este desafio porque acho que de facto podemos aqui ir mesmo ao encontro daquilo que são as vossas dúvidas. Ora bem, primeira dúvida que eu aqui apontei foi relativamente ao pagamento das horas extraordinárias. Eu vou-vos dizendo e vou acrescentando aqui, para depois vocês também terem aqui forma de consultar, mas eu depois também vos tenho algumas coisas para mostrar com mais pormenor, mas aqui, relativamente ao pagamento das horas de trabalho extraordinário, o que é que nós temos? Nós temos um artigo no Código do Trabalho, que é o artigo 268, ok? 268, que diz assim, eu estou só por aqui, mas já vos vou explicar que este artigo nem se aplica a vocês, isto é os mínimos dos mínimos. Este artigo diz que na primeira hora de dia útil paga-se a 25%, segunda hora e seguintes paga-se a 50% e que o trabalho suplementar feito a 37,5%, desculpem, trabalho suplementar ao sábado, domingos e feriados paga-se a 50%. Este artigo não se aplica para vocês, porque vocês têm um contrato coletivo de trabalho da APEC, que se aplica às vossas escolas, que prevê os valores de trabalho suplementar ao dobro daqueles que estão previstos na lei. Portanto, este artigo da lei é um artigo que se prevê como mínimos e vocês têm mais do que isto. Em tempos, eu não sei se foi há 5 anos ou assim, eu estava aqui a tentar pesquisar, mas não encontrei neste computador. Não, está aqui neste computador. Em tempos, nós tivemos, fiz eu para a APEC um guia prático, que foi depois disponível, foi em 2016, portanto há 5 anos, exatamente. Fiz eu para a APEC um guia prático com estas matérias todas, onde fui ver não só o que estava no Código do Trabalho, mas também o que está no vosso contrato coletivo de trabalho, está bem? E, portanto, nesse guia estavam todas estas questões, que eu depois posso rever, mas estavam todas estas questões clarificadas. Posso voltar a olhar para ele e depois, antes de o reenviar outra vez para vocês, ok? Entretanto, fui aqui procurá-lo e já vi que era de facto de 2016. Quais as faltas remuneradas e não remuneradas? Então agora permitam-me só fazer aqui mais uma interrupção, porque relativamente a isto, e esta pergunta, como foi uma pergunta tão comum, eu aqui vou mostrar muito rapidamente, está bem? Vou mostrar muito rapidamente quais é que são as remuneradas e as não remuneradas. Ok, não é este. Ok, pronto. Muito rapidamente, porque é mais fácil assim com apoio visual. Ok? Tenho aqui uma série de clarificações sobre quais é que são os requisitos das faltas e estas coisas todas. Então vamos lá às faltas tal como estão previstas no Código do Trabalho. Faltas justificadas. Ora bem, dadas durante 15 dias por altura de casamento. É uma falta justificada e uma falta remunerada pela entidade empregadora. A lei fala em 15 dias seguidos, antes falava-se em dias úteis, portanto, dias seguidos. Imaginem que eu tenho um trabalhador que, apesar de casar no sábado e no sábado não ser um dia de trabalho normal, se ele decide começar a faltar na sexta e pede para iniciar aquilo que vocês chamam de licença de casamento na sexta, eu conto sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta,
sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Termina aí. Simplesmente ele ao sábado e ao domingo, como já eram dias que estariam em casa, vem trabalhar na segunda. Outro cenário, o trabalhador casa no sábado, mas só pede para começar a faltar a partir de segunda. Então começamos a contar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Na prática, este virá a trabalhar na terça-feira, ok? Porque como o outro começou um dia mais cedo, este termina um dia mais tarde. Em todo o caso, isto abrange sempre o período de 15 dias, abrange sempre 2 fins de semana. Outra situação, e nesta aqui, vamos aqui perder algum tempo. Porquê? Porque esta pergunta foi quase que a pergunta mais perguntada por vocês. Faltas por falecimento do cônjuge, parente ou afins. Então, aqui perguntaram-me assim, como é que se conta este período? O que a lei diz é o seguinte, é artigo 256, onde é que ele está? Não, desculpem, artigo 251. Vou-vos ler o que a lei diz e vou-vos dizer agora uma coisa que o ACT anda a dizer. Diz assim, artigo 251. O trabalhador pode faltar injustificadamente até 5 dias consecutivos por falecimento do cônjuge, não separado de pessoas e bens, ou de parente ou afim no primeiro grau da linha reta, até 2 dias consecutivos por falecimento de outro familiar ou afim na linha reta ou no terceiro grau da linha colateral. Portanto, o que eu tenho aqui é dias consecutivos. Dias consecutivos, e aqui os senhores professores de português que aqui estão sabem tão bem como eu que não é a mesma coisa que dias úteis. O que é que o ACT agora anda a dizer? Que são dias úteis e que não são dias consecutivos. Eu não posso concordar com esta interpretação, primeiro porque não é isto que está escrito na lei, e nós podemos ter muitas interpretações da lei, mas não interpretações que vão ao contrário da lei. E reparem uma coisa, se o Código do Trabalho em alguns momentos fala em dias úteis, noutros fala em dias consecutivos, foi porque expressamente o legislador não quis falar em dias úteis, mas sim em dias consecutivos. Portanto, eu continuo a considerar dias consecutivos. Agora, há uma coisa aqui que eu gostava... Há uma coisa aqui que eu acho importante clarificar, que é a noção de falta. É, porque eles o que é que fazem? Só limpar os filtros, provavelmente. Eu peço desculpa, podem desligar o micro, que é o conceito de falta, que está aqui neste artigo 248, que diz assim: a ausência do trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho. Portanto, imaginem, um trabalhador tem a tristeza de falecer um familiar, por exemplo, num sábado, que é um dia em que a pessoa não está ao serviço. Peço desculpa, podem desligar, se faz favor, os micros? Um trabalhador tem a tristeza de lhe falecer um familiar, por exemplo, num sábado, que é um dia de não trabalho para ele. Eu não vou contar os 5 ou os 2 dias de faltas por falecimento familiar a partir de sábado, simplesmente porque sábado não era um dia de comparência ao trabalho. Começa a contar a partir do primeiro dia em que a pessoa deveria estar ausente e não está. Concretizando, falecimento ocorre no sábado, o trabalhador ao sábado e ao domingo não são dias de trabalho para ele e é, por exemplo, o falecimento de uma sogra ou de um sogro. Vamos imaginar, eu conto a partir de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e vem trabalhar na outra segunda. O falecimento ocorre, por exemplo, numa quinta e, vou dar até outro exemplo, ocorre na quinta, no final do dia, mas o trabalhador já trabalhou a quinta-feira toda. Portanto, a quinta-feira eu não posso. Um dia em que o trabalhador trabalhou, eu não lhe posso marcar uma falta, se ele trabalhou o dia todo ou mais de metade do dia. Então começa a contar a partir de sexta. Só que como são 5 dias, conto sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e venho trabalhar na quarta-feira. Está bem? Dias consecutivos e não dias úteis, porque é isso que a lei diz. E estas faltas também são faltas justificadas e remuneradas pela entidade empregadora. Colégio Rainha Santa pôs a mão no ar, força.
tarde, doutora Filipa. Boa tarde a todos. E é só aqui uma pequena dúvida. Estes dias têm de ser gozados, perdoem-me a expressão, imediatamente a seguir ao falecimento. Não? Não. Há uns anos valentes, a lei dizia isso. Agora não. A lei diz só faltas por motivo de falecimento. Ou seja, o falecimento pode ocorrer agora, mas, por exemplo, imaginem, o corpo tem que ser autopsiado, o funeral vai ser daqui a uma semana, o corpo está noutro país, demora algum tempo a chegar até Portugal e, portanto, a lei não diz que tem que ser a seguir ao falecimento. A lei diz que é por motivo de falecimento. Portanto, de todas as faltas, estas são aquelas em que eu acho que nós temos que ser mais humanos, nem é bonzinhos, é humanos. E a lei dá-nos margem para isso, porque diz que é por motivo de, não nos diz que é a seguir ao falecimento. Está bem? E uma vez iniciado este não se interrompe, não se aí interrompe. Não, é? Não, aqui não. Não pode 3 dias não, e 2 dias. Não, porque aí a lei diz dias consecutivos. Muito bem. Dias consecutivos é tudo seguidinho. Pronto. Muito obrigada. Está bem? Estas faltas também, faltas justificadas e remuneradas por nós. Acho que já vimos numa outra sessão aquela questão dos divórcios, não é? Já vimos quem é que são os nossos afins. Por exemplo, os meus afins são as pessoas da família do meu marido, mas que só são meus afins porque eu estou casada com ele. Porque se nós vivêssemos em união de facto, eles, juridicamente, não me seriam nada. Ok? Eu sei que é muito frio estar a dizer isto. As pessoas dizem, mas nós sentimos afetividade pela família do nosso companheiro ou companheira. Está bem, mas a lei fala em afinidade, que é um laço jurídico que une as pessoas, o cônjuge, à família do outro cônjuge, só quando estão casados. Portanto, imaginem que vocês têm um trabalhador que vive em união de facto com outra pessoa. Se essa outra pessoa, companheiro ou companheira, falecer, ele efetivamente tem direito a 5 dias pelo falecimento do companheiro ou companheira. Mas, se falecer o pai ou a mãe da companheira, não tem direito legal, não quer dizer que vocês não deixem faltar, mas não tem direito a tirar dia algum, porque não há entre eles um laço de afinidade. Eu sei que quando eu digo isto, as pessoas dizem, mas que é uma injustiça, e assim eu digo assim, olha, quem vos disse que a lei era sempre justa, enganou-vos. Mas também a verdade é esta, há 2 regimes jurídicos diferentes, o casamento e a união de facto. Uma pessoa não pode optar pela união de facto e querer as regalias do casamento. Portanto, ou um ou outro, está definido na lei. Pronto, estas também então justificadas e remuneradas, as motivadas pela prestação de provas em estabelecimento de ensino, a véspera e o dia do exame, também justificada e paga. Estas 3 pagas por vocês, escola. Tenho aqui o Colégio Luso-Francês com a mão no ar, força. Boa tarde, doutora Filipa. Boa tarde. A minha questão ainda é relativamente ao falecimento, porque, pronto, como a doutora disse que ao sábado e ao domingo não conta, isso deixa de ser os dias consecutivos, certo? Eu disse que não conta, eu disse que conta. Sim, aí disse que conta. Sim. Sim, então conta ao sábado. Sim, eu até dei o exemplo concreto, eu disse. Pronto, então começa a sexta, sábado, então eu até dei esse exemplo. Pronto. Sim, dei. Pronto, sim. A Vera Santos voltou a fazer a pergunta. As faltas de nojo são úteis ou dias consecutivos? Sim. Artigo 251. Sim. São dias consecutivos. Querem que eu vos deixe aqui um exemplo? Eu deixo-vos um exemplo aqui para não haver baralhação. Então, deixem-me aqui. Vou aqui agora demorar um bocadinho, está bem? Porque isto não vinha aqui preparada para tanto exemplo concreto. Pensava que íamos só falar sobre isto, mas não íamos, vá. Então, só aqui um bocadinho e já vos digo. Então, é assim. Artigo 251 do Código do Trabalho diz assim, até 5 dias consecutivos e depois até 2 dias consecutivos, ok? Então, exemplo prático. Eu tenho o falecimento ocorre na manhã de quinta-feira, o trabalhador ainda não veio a trabalhar. Quinta-feira, vamos pôr um falecimento da sogra.
vamos imaginar que são 5 dias. 5 dias. Ocorre na quinta-feira. Então, conta quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e vem trabalhar na terça. É assim, isto é o que está na lei. Neste momento, o ACT tem uma interpretação de dizer que são dias úteis e não dias consecutivos. Não posso aceitar e vou-vos dizer por 3 motivos. Primeiro, pelo motivo literal. Não é isso que está escrito. Quando se diz úteis, são úteis. Quando se diz consecutivos, são consecutivos. Por outro, pelo argumento histórico, que é, já houve alturas em que a lei falava em dias úteis, por exemplo, para o casamento. Se agora o legislador não fala em dias úteis é porque não quer. E o outro é um argumento literal, é um argumento do contexto. Desculpem, é um argumento sistemático. Se há momentos no mesmo Código do Trabalho em que o legislador fala em dias úteis e na palavra dias úteis e aqui não falou, foi porque não quis. Portanto, o ACT ainda não tem força de alterar a lei. Agora tenho aqui 2 pessoas que fica este caso que eu depois gravo para enviar. Tenho aqui a Paula e o Mário que me querem fazer uma pergunta e então começam as senhoras, Mário, não se importa? Claro. Paula. Olá, boa tarde. Boa tarde, boa doutora tarde. Filipa, peço desculpa. No caso do empregado estar de baixa, como é que pode, ao fim da baixa, gozar esses dias ou não? Não. O que é uma falta? É uma justificação para uma ausência ao trabalho. Uma pessoa que está de baixa não precisa de faltar ao trabalho. Okay. Não está a trabalhar. Ok, obrigada. Nada. Mário, força. Doutora Filipa, olá. Eu estava aqui a ver justamente a nota técnica Número 7, sim. do ACT, não é? Sim. Em que eles referem a questão dos dias úteis Sim. e que fundamentam que não há faltas porque nos dias de descanso, nos domingos, nos feriados, que isso não são consideradas faltas. Já percebi que a opinião da doutora não coincide com esta, claro, não é? E vou-lhe dizer porquê, Mário. Porque o mesmo então aconteceria no caso do casamento. Claro. E o casamento também usa a mesma expressão. Dias seguidos, percebe? E de antes o legislador falava em dias úteis. Agora fala em dias seguidos. Portanto, como é que eles têm esta interpretação relativamente ao falecimento e não a estendem relativamente ao casamento? Eu, por princípio, estarei de acordo consigo. Agora, em termos práticos, o que me parece é que as pessoas que quiserem recorrer disto, a primeira entidade a quem se vão queixar é o ACT, depois temos que apanhar com eles nestas coisas. Sim, só que a verdade é que, repare, é uma nota técnica. É uma nota técnica. Nem sequer é vinculativo. Não, vai sair. Pronto, portanto, vale o que vale. Vale o que vale. Pronto. Está bem, muito obrigado. Eu tento explicar os meus argumentos com base na lei e tento ser séria a explicar-vos, percebem? Que é para vocês não, para não pensarem assim, olha, ela acha isto porque lhe apetece contrariar a ACT. E não é verdade. Até porque se ler nessa mesma nota técnica, eles relativamente à questão do início da contagem dos dias de faltas, eles pensam o mesmo que eu, falam no artigo 248. Portanto, não é mesmo à vontade. É uma questão de já ter trabalhado muito com os códigos anteriores e ter percebido que se por algum motivo o legislador utiliza uma palavra e não outra, é porque isto tem que ter algum sentido. Sim, eles depois falam aqui de uma certa doutrina da doutora Milena Rochinol. Falam só numa. Isabel Vieira Borges, Milena Rochinol. Mas e depois as outras todas? Estão em sentido contrário, não é? Mas, exatamente, só falam das que vão naquele sentido, obviamente. Pois, claro, nós aí temos essa tendência, não é? Muito bem, eu tive sempre algumas dúvidas relativamente a isto, mas fiquei esclarecido. É Obrigado. sim, eu tentei-vos explicar o porquê de eu entender isto, não é? Agora, pronto, naturalmente que estarão à vontade para poder fazer de acordo com o entendimento do ACT. Quero é tentar deixar clara esta questão. Bom, deixem-me aqui, de uma forma muito rápida, e eu creio que na última sessão eu depois enviei este esquema
pelo engenheiro Jorge Cotovil, mas em todo o caso, já que estamos a falar dos falecimentos, então é isto. Pelo falecimento do cônjuge ou pessoa que vive em união de facto ou economia comum são 5 dias, falecimento de irmão, irmã, cunhado, cunhada, 2 dias, tios e tias e sobrinhos, nada, o que de facto é muito injusto, e é aqui que eu digo, quem nos diz que a lei é sempre justa enganou-nos, não é? Falecimento de pai, mãe, sogro, sogra, madrasto, padrasta, 5 dias, tal como filhos, enteados, genros e noras, e depois 2 dias nas outras situações. Pronto, isto relativamente então àquilo que às vezes se designa, aqui fazem mais uma vez, ok, eu já disse à Vera então esta questão, e se quinta-feira já tiver trabalhado, Vera, se ele quinta-feira já tiver trabalhado, eu há bocado falei nisso, se calhar não fui audível, pronto. Se ele quinta-feira já tiver trabalhado, eu disse-vos assim, não podemos, por motivos óbvios, num dia que já trabalhou, marcar falta. Portanto, começa só a contar a partir de sexta. Ok, Vera, tudo compreendido. Mas por acaso dei justamente este exemplo. Se o falecimento ocorrer no sábado ou no domingo, foi o que eu já disse. Como são dias de não trabalho, eu aplico o artigo 248, número 1, e começo a contar apenas a partir de segunda-feira, que é o primeiro dia em que o trabalhador deveria vir trabalhar e que não comparece ao serviço. Está bem? Pronto. Isto hoje vai ser assim um bocadinho de manta de retalhos a apresentar várias coisas para tentarmos aqui ficar com a matéria toda direitinha. Não sei se é este. Ok, pronto, aqui temos nós. Portanto, recapitulando, casamento, falta justificada, remunerada pela vossa escola. Falecimento, justificada, remunerada pela escola. Provas de avaliação no caso dos trabalhadores estudantes, justificada, remunerada pela escola. Ok. Agora temos aqui uma que tem muita coisa, ok, que são as faltas motivadas por impossibilidade de prestar trabalho devido a facto que não seja imputável ao trabalhador. E depois dá exemplos, está bem? Nomeadamente, observância de prescrição médica no seguimento do recurso à técnica de procriação medicamente assistida. Doença, esta aqui. Um trabalhador que tem direito a faltar até 3 vezes por cada ciclo de tratamento de procriação medicamente assistida são faltas justificadas e pagas pela vossa entidade. Faltas por motivo de doença. O trabalhador tem que vos apresentar um CIT, Certificado de Incapacidade Temporária, e as faltas são justificadas, mas pagas com um subsídio da Segurança Social, subsídio de doença. Acidente. Faltas justificadas por vocês, pagas pela seguradora. Cumprimento da obrigação legal, por exemplo, vai ao tribunal ser testemunha num determinado processo. Falta justificada e paga também por vocês. Depois temos faltas motivadas pela prestação de assistência inadiável e imprescindível a filho, 30 dias se os filhos tiverem menos que 12 anos, 15 dias se tiverem mais que 12 anos, a neto ou membro de agregado familiar. É assim, se as faltas forem para prestar assistência a filho ou neto em substituição dos pais, está bem? Não é um avô que o neto está doente, o pai e a mãe até ficaram em casa e o avô também fica para dar um jeitinho. Não, é um avô que fica em substituição dos progenitores daquela criança. Se for filho ou neto, são faltas justificadas por vocês e pagas com subsídio da Segurança Social de prestação de assistência inadiável e imprescindível a filho ou neto. Neste momento, o valor é 100%. Faltas de membros de agregado para acompanhar outros membros de agregado familiar. Marido, mulher, sogro, sogra, um tio que vive connosco em casa, um irmão que vive connosco. Tem direito o trabalhador a 15 dias de faltas por ano. Se essa pessoa não tiver nenhuma doença oncológica, não for portadora de deficiência ou doença crónica, ou 30 dias, se se tratar de uma pessoa portadora de uma deficiência, doença crónica ou oncológica. Simplesmente estas faltas são justificadas só, mas não remuneradas nem por vocês, nem a Segurança Social paga subsídio algum. Portanto, o trabalhador pode faltar, a sua falta está efetivamente justificada, mas ninguém vai pagar como participar esta falta. Temos ainda
a falta motivada pela prestação de assistência inadiável e imprescindível ao cônjuge ou equiparado, ascendentes, descendentes, adotando, adotados e enteados, menores ou deficientes, quando comprovadamente o trabalhador seja a pessoa mais adequada para o fazer. Faltas justificadas e remuneradas pela entidade empregadora, pela Segurança Social, pagas com subsídio, no caso de serem filhos ou netos. No caso de serem cônjuges ou outros, já não tem apoio da Segurança Social. Depois temos as faltas dos pais que vão à escola e têm direito a faltar até 4 horas por trimestre para acompanhar a situação educativa do seu filho menor. A partir do momento em que tem 18 anos, perde este direito. 4 horas por trimestre por filho. Faltas justificadas e pagas pela vossa instituição. Temos depois as faltas dos trabalhadores que fazem parte dos sindicatos, das comissões intersindicais, delegados sindicais e todos esses. Faltas justificadas remuneradas dentro do crédito de horas que eles têm. E o crédito de horas vai depender da organização do que fazem parte, se é um sindicato, se é uma comissão intersindical, e pode ir de 4 horas por mês até 4 dias por mês. Pronto. E essas faltas são justificadas e remuneradas por vocês, escola. Dadas por candidatos a eleições para cargos públicos, durante o período legal da respectiva campanha eleitoral, candidato a Presidente da República, à Câmara Municipal, à Assembleia de Freguesia, à Junta de Freguesia, faltas justificadas e pagas por vocês. Com exceção, sempre, todas estas que eu estou a dizer que vocês pagam, pagam na totalidade, só não pagam o subsídio de refeição. Depois temos aqui uma linha, ainda me faltou aqui dizer uma nova, pois é. Uma nova, mas que é importante para quem está nos Açores e na Madeira, que são as faltas, não faltou porque ainda vinha aqui, que são as faltas dos trabalhadores que vão a outra ilha para as consultas de preparação do parto. Essas faltas são faltas justificadas e remuneradas pela entidade empregadora. Essa não está no artigo 249, porque está no Estatuto da Parentalidade, portanto foi acrescentado ao Código do Trabalho, mas noutro sítio, por isso é que não nos aparece aqui neste elenco. Aparece no outro e como falta então justificada e remunerada. Aqui estão, onde é que ela está? Só um bocadinho. Está aqui no artigo 35 do Código do Trabalho. Depois temos então uma linha que eu acho muito jeitosa, que é a linha J, que é esta. Faltas autorizadas ou aprovadas pelo empregador. Falta-me aqui um R, peço desculpa. Pelo empregador. Há muitas situações em que o trabalhador pode sentir necessidade de faltar, mas que não há motivo legal para aquela falta ser justificada. Por exemplo, falecimento de um tio, de um sobrinho, de um amigo que quer ir ao funeral, idas ao médico. Vocês encontraram aqui a falta justificada para idas ao médico? É que ela não está prevista na lei. Só estão previstas as faltas por doença. E doença não é a mesma coisa que ir ao médico. As únicas idas a consultas médicas que têm que ser justificadas obrigatoriamente e pagas por vocês são as idas ao médico das trabalhadoras grávidas, todas as que forem necessárias durante a gravidez, podem ser 9, podem ser 18, podem ser 27, as que forem necessárias, e a preparação do parto entra na mesma para aqui, e estas são faltas justificadas e pagas pela entidade empregadora. O pai tem direito apenas a 3 consultas durante a gravidez da mãe, mas a mãe as que forem necessárias. Estas, as dos trabalhadores que sejam portadores de uma deficiência, doença crónica ou oncológica, e as dos trabalhadores que vão ao médico acompanhar filhos menores de 12 anos. Estas têm que ser justificadas, embora aqui haja quem considere que são justificadas, mas não remuneradas. Eu, por exemplo, acho que são justificadas e remuneradas. Mas aqui vou-vos dizer que a lei aqui foi tão e propositadamente
omissa, que há muito quem faça de uma maneira ou de outra. Não há dúvida que se os pais forem com os filhos menores de 12 anos ao médico, as faltas têm que ser justificadas. A dúvida reside só no facto de saber se é remunerada ou não. Do meu ponto de vista, deve ser remunerada, porque acho que é isto que resulta do Estatuto da Parentalidade. Pronto. Este já tinha visto, voltei para trás. Depois, um último artigo, em que diz assim: as faltas que por lei sejam assim consideradas. E temos tantas. Faltas dadas para dar sangue, faltas dos bombeiros voluntários, faltas dadas ao abrigo da lei da liberdade religiosa, faltas dos voluntários, mas dos voluntários mesmo, das organizações não governamentais, e estas faltas, da última linha, que é a linha K, que aparecem noutras leis, olhem, por exemplo, aparece aqui também a questão das faltas quando um trabalhador se apresenta ao serviço. Agora, em época Covid, nós medimos a temperatura e ele apresenta 38 graus. Todas essas faltas vão ser justificadas e não vem trabalhar por causa disso. Falta justificada, remunerada ao abrigo desta linha K, que diz que pagamos até 30 faltas destas por ano. As outras justificamos, mas já não vamos pagar. Pronto, então, relativamente às faltas, acho que, e como a falta de nojo, já respondi aqui a estas duas questões, e sobretudo estas dos falecimentos, houve muita gente a perguntar e, portanto, já acabei por responder. Mudança de nível acontece com 5, 10 anos completos de serviço ou no 5º, 10º? Não. Acontece quando o trabalhador reúne 5 anos de serviço. E normalmente os contratos coletivos de trabalho dizem anos efetivos de serviço e avaliação com bom. Mas se vocês não fizerem avaliação de desempenho, o trabalhador não pode ser prejudicado e, por esse motivo, vão assumir que ele teve o bom e vai subir na mesma. O que é que isto quer dizer? Que estes anos podem não se completar em 5 anos de calendário. Se, por exemplo, o trabalhador estiver estado de baixa durante um período superior a 30 dias e isso interromper a contagem da antiguidade. Portanto, tem que ser tempo efetivo de serviço e não tempo de calendário. Depois, houve aqui uma instituição muito organizadinha a colocar as questões. Então, renovação dos contratos a termo resolutivo, certo. Quantas renovações podem ser realizadas e por que períodos? Neste momento, e quando eu digo neste momento, é desde o dia 1 de novembro de 2019, que foi quando o Código do Trabalho foi alterado nesta matéria, a lei diz que os contratos a termo resolutivo certo podem ter uma duração máxima de 2 anos e renovados por 3 vezes. Mais uma vez, vou aqui tentar ver se encontro aqui uma coisa que tenho aqui, um exemplo concreto. E renovados por 3 vezes. Desde que das renovações não implique, desde que essas renovações não impliquem um período superior ao período inicial. Não estou aqui a conseguir encontrar o que vos queria mostrar. Deixem-me só ver aqui se está para aqui. Tenho aqui um caso concreto e assim já vos mostrava, talvez até mais fácil. Olha, aqui está. Quem procura sempre encontra. Ok. Então, o que é que nós temos neste momento relativamente aos contratos a termo? São outras alterações. Ok, temos isto aqui. Então, antigamente, o contrato podia ter 18 meses, contratos a termo certo, porque a termo incerto é diferente. 18 meses à procura de primeiro emprego, trabalhador à procura de primeiro emprego, ou desempregado de longa duração, 2 anos nos outros casos, 3 anos na grande generalidade dos casos. Agora, o contrato não pode ter mais de 2 anos. Antigamente, podia ser renovado até 3 vezes, renovado, e agora pode ser na mesma renovado até 3 vezes, mas a duração total das renovações não pode exceder o período inicial. Ou seja, por exemplo, se fizermos um contrato a termo com a duração de 6 meses, é verdade que nós temos 3 renovações,
Mas essas 3 renovações, no máximo, nunca podem ter um período superior a 6 meses. Portanto, agora o que vocês têm que pensar é que o período inicial do meu contrato só pode ser o dobro no total. Por exemplo, se o prazo inicial for 6 meses, a sua duração nunca pode ultrapassar 1 ano, mas posso na mesma fazer as 3 renovações. Faço o contrato por 6 meses, renovo por 2, renovo por mais 2 e por mais 2. Tive 3 renovações, mas não posso ultrapassar 1 ano. Se tiver um contrato por 3 meses, a duração total não poderá ultrapassar os 6 meses. Se tiver um contrato de 1 ano, terá 2 anos no máximo, que é o máximo dos máximos de tudo, que é o novo prazo legal. A Vera diz assim, na mudança de nível para o trabalho efetivo, conta a licença... Sim, conta sempre a licença de maternidade, porque tudo o que tem a ver com os direitos da parentalidade previstos no artigo 33 do Código do Trabalho, considera-se prestação efetiva de serviço. Portanto, apesar do trabalhador estar ausente, e isto é tudo, isto são todas as licenças, é a parentalidade, é a baixa por gravidez de risco, é qualquer licença por motivos relacionados com parentalidade, conta como serviço efetivo, portanto aqui não desconta na antiguidade. Já que estou aqui, veja agora, no caso dos contratos a termo incerto, de antes eram de 6 anos, agora passaram a 4 anos, ok? Pronto. Então, voltamos aqui ao exemplo concreto. Quantas renovações? Já vimos. Por exemplo, se um trabalhador assina contrato em 1 de 9 de 2020, já estava em vigor esta lei, de 1 de 9 de 2020 a 31 de 8 de 2021, só se pode renovar por período de mais 1 ano, independentemente da justificação. Sim, a justificação aqui não tem nada a ver. Pode-se renovar por mais 1 ano, embora possam ser feitas 3 renovações, podemos ir gerindo, ou seja, podem no dia 1 de novembro, de 1 de outubro de 2021, renovar, por exemplo, uma vez por mais 6 meses, depois podem renovar uma vez por mais 2 meses e depois podem fazer uma última renovação por mais 4. Ou seja, fizeram as 3 renovações que podiam e não ultrapassaram aquilo que era a duração inicial do contrato. E aqui, independentemente da justificação. Porquê? Porque se ultrapassarem as 3 renovações e o período máximo legal, o contrato vai se converter automaticamente em contrato sem termo e a pessoa vai ficar nos vossos quadros. Outra situação, por exemplo, temos um trabalhador que assina contrato a termo certo devido à necessidade da empresa de substituir um outro colaborador. Aqui, quando é para substituições, nós tanto podemos fazer contratos a termo certo como a termo incerto. Se tiverem a certeza de que a ausência do outro só dura aquele tempo, podem fazer a termo certo. Se não tiverem exatamente a certeza do período da ausência, se calhar a termo incerto não é má ideia. Bom, por exemplo, de licença de maternidade, em que já sabemos que regressará em determinada altura. Nesta situação, aplica-se as normas anteriores? Sim, aplica. Ou seja, o contrato a elaborar deve ser igualmente a termo certo. Pois, isso é a vossa opinião, ou pode ser ou não. Eu, pessoalmente, quando são ausências um bocadinho prolongadas, e nós como hoje sabemos que os trabalhadores pedem a licença de parentalidade inicial e depois podem pedir a complementar, prefiro fazer um contrato a termo incerto, em que eu digo que aquele trabalhador vai estar a trabalhar enquanto durar a ausência, por motivo de parentalidade, do trabalhador X. E aí, cobre-me o tempo da licença de parentalidade e se ele no final da licença de parentalidade decidir, por exemplo, pedir a licença complementar, eu também consigo ter a situação resolvida. Mas isto é mesmo uma opção de gestão, pronto. Está muito bem fazerem como fazem. Eu prefiro assim porque me cobre mais tempo e porque um contrato a termo certo só pode durar 2 anos e a termo incerto pode-me durar até 4. Pronto. Ou seja, o contrato elaborado deve ser igualmente... Pronto, já respondi. E se mais tarde viermos a necessitar dos serviços do mesmo colaborador, aplicam-se as normas anteriores. Se vierem a necessitar, sim, aplicam-se sempre. A questão é que eu até posso... Imaginem que eu faço o contrato com a Paula para vir substituir a Mariana, que estava de licença de parentalidade. A Mariana regressa, termina o contrato da Paula.
mas passado outro tempo, há outra trabalhadora que fica ausente por outro motivo, eu posso na mesma voltar a ir buscar a Paula para celebrar outro contrato, sempre com estas regras e com estas normas. Ou seja, só pode assinar o contrato a termo certo pelo mesmo período de tempo, não podendo após este período haver renovação. Aqui é que já não percebi muito bem as vossas questões, pronto, mas no fundo interessa reter isto, que é o tempo e o número de renovações, que não podem exceder 3, e no total essas renovações não podem implicar mais do que o período inicial do contrato. Pagamento de compensações, mesmo que no contrato seja omisso, se pode ou não haver renovação, em caso de renovação do contrato temos sempre que pagar a compensação. Eu acho que vocês me queriam dizer aqui em caso de não renovação, porque em caso de renovação não há compensação. Sim, essa foi uma das grandes alterações introduzidas em 2019, foi justamente dizer assim, dizendo o contrato ou não, que vai haver ou não renovação, sempre que um contrato a termo caduca, o trabalhador tem direito ao pagamento da compensação por caducidade. Portanto, antigamente havia quem entendesse, não era este o meu entendimento, mas havia quem entendesse, e aqui os tribunais também balançavam, pronto. Havia quem entendesse que quando o próprio contrato dizia logo que não ia haver lugar à renovação, que quando chegava ao fim do contrato que não tinham que pagar a compensação por caducidade porque o trabalhador já tinha sido avisado disto. Agora, mas havia quem pagasse na mesma. Agora, o artigo 344 do Código do Trabalho vem-vos dizer que há sempre lugar à compensação por caducidade, independentemente do contrato inicial ter dito que havia ou não, que havia renovação ou não. Nos contratos a termo incerto, em que momento devemos pagar o subsídio de Natal? Bem, o subsídio de Natal, em princípio, deve ser pago até ao dia 15 de dezembro. Portanto, mesmo nos contratos a termo incerto, se nessa data o trabalhador está com o contrato em execução, vamos pagar o proporcional do subsídio de Natal nessa altura. Se não, podemos pagar ou em duodécimos ou no final do contrato. Quando os trabalhadores ou apenas no momento em que cessa o contrato, pronto. Se ele estiver ao serviço no dia 15 de novembro, deve ser nessa altura que é juntamente com os outros trabalhadores, mas só o proporcional ao tempo que já trabalhou. Portanto, imaginem um contrato de 6 meses. Se ele no dia 15 de novembro está ao serviço, no dia 15 de dezembro está ao serviço, vamos no mês de novembro pagar os primeiros 4 meses que ele já trabalhou. Os outros 2, os proporcionais, só vamos pagar no fecho de contas, que é quando o contrato termina. Relativamente aos contratos a termo incerto, normalmente utilizamos este tipo de contrato nos casos em que é necessário substituir os trabalhadores que se encontram incapacitados para o trabalho, baixa médica, e muito bem, eu também utilizaria para isto ou para licenças sem vencimento, e em que não há data prevista para o regresso ao trabalho. Na justificação temos que especificar muito bem o nome da pessoa que está ausente e o motivo da ausência, está bem? E aqui nem o RGPD nos livra de fazer esta justificação, porque a justificação tem que ser tão bem feita que o trabalhador perceba que em caso algum aquele contrato se pode converter em contrato sem termo. No caso do trabalhador regressar e se justificar a continuidade do trabalhador que estava a substituir, para substituir um outro colaborador pelo mesmo motivo, tem que ser feito um novo contrato. Tem, porque ele não pode continuar naquele posto de trabalho mais do que 15 dias após o regresso do trabalhador que ele foi substituir. Portanto, temos que celebrar um novo contrato com um fundamento também novo. Ou deve ser... Não há aditamentos. Porquê? Porque o primeiro contrato foi por um motivo, agora muda o motivo, o contrato tem que ser outro novo. Contratos a termo de muito curta duração, em que situações poderemos recorrer a este tipo de contrato, quais as especificidades e qual o limite de dias. Os contratos de muito curta duração são para atividades com variação sazonal, ou seja, antigamente estavam previstos apenas e só para a agricultura e turismo, agora não. Agora o artigo 142 diz assim,
Contrato para fazer face ao acréscimo excepcional e substancial da atividade da empresa, cujo ciclo anual apresente irregularidade decorrente do respectivo mercado ou de natureza estrutural que não seja passível de assegurar pela sua estrutura permanente, nomeadamente em atividade sazonal, no setor agrícola ou do turismo, ou seja, nomeadamente, mas não exclusivamente. Especificidades é que não são celebrados por escrito, são celebrados através de um formulário que está no site do ACT, da Segurança Social e que é aí preenchido. Quanto tempo é que podem ter? Agora podem ter o máximo de 35 dias de cada vez, até ao limite de 70 dias por ano. Não podem ser renovados, é um contrato só e por 35 dias no máximo. Posso fazer, por exemplo, um contrato de 15 dias agora e 15 dias depois, desde que não ultrapasse os 70 dias por ano. Que tipo de contrato deve ser aplicado, elaborado para a substituição de um trabalhador que vai usufruir licença de parentalidade durante 30 dias? Se nós sabemos que é mesmo só os 30 dias, podemos aqui fazer perfeitamente um contrato a termo, mas também podemos fazer um contrato a termo certo, mas também podemos fazer um contrato a termo incerto. A termo incerto dá-me garantidamente para os 30 dias, se ele no final dos 30 dias decidir que vai pedir mais alguma licença complementar, eu continuo a ter a minha situação resolvida. Não existem. É a mesma coisa, só que a licença sabática acaba por ser daquelas em que nós não podemos negar. De resto, na licença sabática nós não podemos negar esta licença ao trabalhador, numa licença sem vencimento com outro fundamento pode ser negado ao trabalhador esta licença. Olha, estava aqui a receber a notificação de que parece que todos os crimes de que Sócrates vinha acusado está tudo a cair por terra por falta de provas ou provas nulas. Expectável num país como o nosso, não é? Enfim. Bom, há limite de tempo para usufruto da licença sem vencimento sabática, mesmo com a autorização da empresa? Não há. Até porque no Código do Trabalho privado, ao contrário do que acontece no setor público, nós nem sequer somos obrigados, tirando o caso da licença sabática, nem sequer somos obrigados a autorizar as licenças sem vencimento. Autorizamos se quisermos, e o trabalhador tem que pedir e fundamentar o melhor possível e nada nos obriga, tirando a licença sabática, nada nos obriga a autorizar. Mas há aqui, esta pergunta fez-me lembrar aqui uma questão interessante. Cuidado, que imaginem que eu tenho aqui o trabalhador A pede licença sem vencimento e eu celebro um contrato com o trabalhador B para o substituir. Se calhar é melhor fazer um contrato a termo incerto, porque esses contratos a termo incerto vão até 4 anos. Porque eu, se fizer um contrato a termo certo, como só pode chegar o máximo até aos 2 anos, se ao fim dos 2 anos o trabalhador me continuar a pedir a renovação das licenças sem vencimento, eu já não posso autorizar. Tenho que dizer ao trabalhador que está em licença sem vencimento, ou vens ao fim de 2 anos, para eu poder mandar este trabalhador que te veio substituir embora, ou então, se quiseres continuar em licença sem vencimento, cessa o teu vínculo. Portanto, para evitar fazer isto logo ao fim de 2 anos, para dar alguma margem ao trabalhador que pediu a licença sem vencimento, se calhar eu optaria por fazer um contrato a termo incerto. Acho que é preferível nesta situação. O colégio pergunta, quando se substitui um trabalhador por motivo de baixa e sem estarmos a contar passa à reforma? Ok, excelente pergunta. O trabalhador substituto pode continuar ao nosso serviço se nós quisermos e o contrato converte-se em contrato sem termos que fazer nada, ok? Nem há nenhuma adenda, nem há mais nada, é automática esta conversão. Ou então, quando nós temos, isto é muito importante, porque às vezes nós contratamos alguém para o substituir, mas essa pessoa também não é fantástica, portanto nós também não quereríamos ficar com ela nos quadros e não temos que ficar. É que há muito que acho que no caso que acabaram de me colocar, há muito quem acha que nós somos obrigados a ficar com aquele trabalhador, mas não. Mas simplesmente o que é que acontece? A partir do momento em que nós sabemos que o outro que estava de baixa passou à reforma,
nós temos que fazer caducar logo que possível o outro contrato a termo. Não somos obrigados a ficar com ele, mas fazemos caducar aquele contrato. Faltas, no caso das ausências por licença de maternidade, quem paga o subsídio de férias, quem paga o subsídio de férias somos nós, na licença por maternidade. Segurança Social paga só a prestação compensatória do subsídio de Natal. Subsídio de férias é a entidade empregadora, porquê? Porque como se considera prestação efetiva de serviço, vencem-se sempre férias no dia 1 de janeiro. Portanto, como se vencem férias, nós somos responsáveis também por pagar o respectivo subsídio de férias. No caso do subsídio de Natal, aí é a Segurança Social. Esta é a solução da parentalidade, mas se um trabalhador, por exemplo, estiver doente por período superior a 30 dias e não estiver ao serviço no dia 1 de janeiro, não se vence em férias. Então aí, nesse caso, ele tem que ir à Segurança Social pedir o pagamento da prestação compensatória de subsídio de férias relativamente ao tempo que esteve ausente. Há um limite de dias para a apresentação do documento justificativo da ausência por parte do trabalhador? Infelizmente não, mas eu já aqui vos recomendei a fazerem um regulamento interno ou a terem uma nota interna para vocês próprios definirem qual é o tempo para apresentar o documento. Sabem porquê? Porque como não está na lei, no caso das baixas por doença está na lei os 5 dias, nas outras faltas todas não está na lei tempo nenhum. Sabem o que é que a lei diz? Vou-vos aqui ler o artigo. É muito vago isto. Artigo 254. O empregador pode, e quando se diz pode, não quer dizer deve, é diferente, pode, nos 15 dias seguintes à comunicação da ausência, exigir ao trabalhador prova do facto invocado para a justificação a prestar em prazo razoável. Ou seja, nem me diz prazos, e diz-me uma coisa que eu nem quero ler, que é, eu tenho um trabalhador que falta hoje, se ele não me apresentar a justificação da falta na segunda ou na terça, eu, entidade empregadora, se não estabelecer uma regra interna diferente do artigo 254, e eu normalmente nos sítios onde dou apoio faço em regulamento interno uma norma dos 5 dias, que eu acho que é mais do que razoável, se eu não tiver esta norma interna, eu na segunda-feira ou na terça tenho agora os 15 dias para poder exigir ao trabalhador que me entregue uma justificação e ele vai entregá-la num prazo razoável, o que pode ser tipo daqui a 25 dias. Ou seja, eu posso chegar ao momento de processar o salário sem saber se há justificação ou não. O Colégio Luso-Francês pergunta, qualquer pessoa pode pedir licença sem vencimento? Sim, pode pedir licença sem vencimento qualquer pessoa por qualquer fundamento. E nós, a escola, temos sempre a possibilidade de deferir ou não a pretensão do trabalhador. Independentemente do contrato de trabalho, não. Um trabalhador que está com um contrato a termo não pode pedir uma licença sem vencimento, pura e simplesmente porque se ele foi contratado a termo, foi porque nós tínhamos uma urgência imediata de alguém para vir resolver aquela situação e prestar serviço. Portanto, um trabalhador com contrato a termo não pode, porque senão caduca o contrato. Já vimos esta questão do falecimento, portanto, devemos contar o fim de semana, na minha opinião, expliquei-vos porquê. Esta não posso responder porque não é da minha área, pronto, um docente de 240, nem sei o que é o 240, peço desculpa, mas isto cada um é para o que nasce. A obrigatoriedade de contrato escrito nos professores de acumulação, qual a legislação ou artigo que determina os intervalos a meio da manhã e a meio da tarde e a respectiva duração. Não compreendi a que é que aqui se estão a referir. Os horários normais dos trabalhadores, em regra, a questão do intervalo de manhã ou da tarde, se é isto que vocês me estão aqui a querer perguntar, está no artigo, mas essa aqui vocês vão encontrar no vosso contrato coletivo de trabalho, que fala nos horários do pessoal docente, e porque tem aí os horários e o intervalo que pode ir de 1 a 2 horas, portanto está no vosso contrato coletivo de trabalho. Quanto à obrigatoriedade de contrato escrito, sim, ele é obrigatório. Pode, com acordo do funcionário, este fazer 6 horas consecutivas antes do intervalo de descanso?
Efeitos das faltas na remuneração. Os efeitos das faltas na remuneração já vimos. O intervalo ao fim de 6 horas consecutivas só é legalmente possível quando um trabalhador, o que não acontece nunca com os docentes, só com os não docentes, quando o trabalhador, e mesmo com os não docentes deve ser raríssimo haver este horário, quando o trabalhador tem um horário de trabalho igual ou superior a 10 horas por dia, pode, sim senhora, trabalhar 6 horas seguidas e só depois é que faz o intervalo. Caso contrário, não pode, tem que fazer intervalo ao fim das 5 horas. Após o término da licença de maternidade, a docente tem direito à dispensa diária de 2 períodos de amamentação ou leitação, à semelhança de um colaborador cujo contrato seja de 40 horas semanais. Ela tem direito à licença na proporção do tempo trabalhado. Se ela trabalha a tempo inteiro, e mesmo sendo o tempo inteiro dos docentes diferente do pessoal não docente, por exemplo, 25 horas, imaginem que tempo inteiro, 25 horas, ela tem direito às 2 dispensas diárias de até 1 hora cada, está bem? Não são 2 horas, é 2, e aqui dizem muito bem, há dispensa diária de 2 períodos que podem ir até 1 hora cada. Mas se ela, por exemplo, trabalhar só metade do tempo, terá direito ao proporcional. Em termos de horário letivo e não letivo, devemos atribuí-lo, já tendo em atenção estas 2 horas de dispensa diárias? Parece-me que sim. Por causa do interesse dos alunos, acho que faz todo o sentido que assim seja. Bom, e estas foram as perguntas, acho que percorremos aqui coisas muito diversas, 2 ou 3 que eu não consegui responder porque não eram mesmo da minha área de conhecimento e não me gosto de atrever a falar daquilo que não sei. Mas, entretanto, ainda temos tempo para outras perguntas que vocês tenham e que queiram colocar. Querem-me colocar? Então aproveitem. Sim. Ou põem a mão no ar ou escrevem no chat. Eu tentei ser muito rápida mesmo, que era para conseguir responder a tudo, porque como vimos, embora nem toda a gente tenha perguntado, não é? A verdade é que as perguntas ainda foram bastantes. Mais alguém tem alguma questão que me queira colocar? Ou está tudo já cansado? Claro. Olá, Ricardo, tudo bem? Tudo bem. Olha, eu vi aí sobre os contratos para os professores de acumulação. Portanto, sim. E eu, neste caso, refiro-me mesmo aos que estão a acumular aqui no colégio, professores que trabalham na escola pública, no oficial. Uhum. Não é? Porque eles têm que pedir sempre a autorização para acumular. Da acumulação, sim. Mas, portanto, nós temos que reduzir a escrito também, temos que fazer um contrato de trabalho com o professor. Ricardo, é assim, a única situação em que vocês não têm que fazer o contrato por escrito, a única, é no caso dos contratos por tempo indeterminado. É quando uma pessoa está a tempo inteiro com vocês e sem limite, está nos quadros. Todas as outras situações é obrigatório reduzir a escrito. Okay. É obrigatório, conveniente e defende-vos. Uhum. Defende-vos a vocês, mas também defende o trabalhador. Portanto, sim, é uma situação mais regular. Está bem? Está bem. Até porque depois nós também temos que fazer as comunicações para as acumulações e tudo mais, e portanto é uma questão de defesa. E é de facto obrigatório. Não mexi em nada e isto começou assim a fazer eco. Pronto. Ok. Mais alguém que... Obrigatório. Foi para dar mesmo o sinal da obrigatoriedade da celebração do contrato. Foi isso. Irmã Domingas, os Açores como estão? Quer-me colocar alguma questão? A Irmã Domingas diz só adeus. Pronto, não tem questões nos Açores, está tudo tranquilo. Mais alguém queira colocar? Irmã Conceição Marques. Irmã Domingas, não estamos a ouvir. Doutora Sofia, doutora Filipa, tenho uma pergunta, sim. Então, força. Eu quero perguntar, por exemplo, já sei que os trabalhadores que estão em layoff podem ter formação. Sim. Agora, em relação a esse tempo de confinamento, nós podemos dar férias a alguns trabalhadores? Podem perfeitamente. Não podem, até ao dia 1 de maio, vocês sim, não podem obrigar a tirar férias. Ou seja, sim, vocês podem decidir o período de férias dos trabalhadores
entre Sim. o período 1 de maio e o período 31 de outubro e no período que passou agora das férias da Páscoa. Poderiam tê-lo feito. Fora destes períodos, só por acordo com os trabalhadores, mas podem dar férias, sim, neste período agora. Sim. Por exemplo, nós temos essa semana que eles não têm aulas, podemos tirar uns dias. Sim. Ah, pronto, ok. Sim, Obrigada. podem. Perfeitamente, perfeitamente. Tenho aqui o António Araújo, que também colocou a mão no ar. Olá, António. Tudo Sim. bem? Viva, doutora, como está? Viva, estou bem, obrigada. Um cumprimento aos senhores e às senhoras presentes. Eu peço desculpa porque cheguei um pouco atrasado e tive aqui alguns problemas com a Câmara. Voltava e peço desculpa por voltar à questão dos professores em acumulação. Uma vez que o contrato é anual, sim, e que caduca no final do ano letivo, mesmo assim, a doutora considera a obrigatoriedade de reduzir a escrito? Sobretudo assim. Sobretudo por isso. Porque ele caduca. Sim, mas sobretudo por esse motivo. Porque o artigo, deixe-me só ver aqui, procurar o artigo para lhe dizer. O artigo, porque é um contrato a termo que tem uma caducidade prevista. Regime, aqui está, onde é que ele está? Artigo 140, espera lá só um bocadinho. E porque ele está... Aqui está, artigo 141. Artigo 141. O contrato de trabalho a termo está sujeito a forma escrita e deve conter uma série de indicações. Quanto a isso, dúvidas nenhumas, doutora. Eu falava na particularidade dos contratos dos professores em acumulação, porque ele caduca no final do ano letivo, independentemente do resto, porque pressupõe à partida o interesse das duas partes e da compatibilização de horários, etc., nessa acumulação. Okay. E, portanto, eu volto e peço desculpa de repetir, de caducidade, portanto, no final do ano letivo. Isso está previsto no contrato coletivo de trabalho. E o contrato coletivo, sim, ok, mas isso quanto à caducidade. E o contrato coletivo de trabalho tem alguma regra especial relativamente à forma? Tem, eu estava aqui à procura e peço desculpa, porque enfim, tem uma série de salvaguarda, e peço desculpa de não estar a encontrar isto agora. Não tem mal. Até mesmo do ponto de vista da progressão de carreira, que não existe. Sim, isso é verdade, certo. Como sabemos. Porque, a meu juízo, e com o devido respeito, eu julgo que ele não se enquadrará no regime de contrato a termo certo, uma vez, para os da acumulação, repito, e para os da acumulação em situações muito concretas, porque depois pode haver acumulação entre o ensino particular, e eu já não estou a falar nesse, eu estou a falar de um professor a tempo inteiro do ensino público que depois acumula no ensino particular. Isso eu percebi, sim. É desses trabalhadores que eu estou a falar. E peço desculpa que eu não estar aqui a encontrar. Não tem importância. Não tem importância. O que lhe estava a dizer é assim, de facto, eu não conheço com pormenor o vosso contrato coletivo de trabalho. O que a lei diz é o seguinte, o que está no Código do Trabalho é sempre o mínimo daquilo que se pode dar ao trabalhador, ok? Pronto. Os artigos do Código do Trabalho podem ser alterados por força da Convenção Coletiva de Trabalho, desde que sejam mais benéficos ao trabalhador. Portanto, eu, como não estou a ver o vosso contrato coletivo de trabalho, diria assim, nos termos do artigo 141 do Código do Trabalho, a lei é clara e diz que tem que ser reduzido a escrito. Não tem dúvida nenhuma. Pronto, se vocês tiverem um artigo especificamente que diz que não tem que ser reduzido a escrito, ok. Agora, se não tiverem, têm que aplicar supletivamente o Código do Trabalho. É mais seguro, com certeza. Eu até tenho dúvidas que vocês tenham algum artigo a dizer que não tem que ser reduzido a escrito. Não, eu não estava a falar nisso, eu estava a falar da irrelevância da redução a escrito, uma vez que ele caduca sempre no final do ano letivo, era só nesse sentido. Sim, mas repare que os outros contratos todos, a termo, acontece a mesma coisa, têm sempre uma caducidade. Por exemplo, imagino que eu faço um contrato a termo para vir substituir a Diolinda. Está lá, também era irrelevante, porque eu já sabia que ele caducava quando a Diolinda regressasse.
Mas mesmo assim, eu tenho por lei que cumprir com o artigo 141 e reduzir a escrito. Sim. Pode ser irrelevante por este motivo, mas é obrigatório por outro motivo, sabe porquê? Porque os únicos contratos que não têm que ser reduzidos a escrito são os contratos sem termo. Portanto, se não está reduzido a escrito, presume-se que é um contrato sem termo. Mas pronto. Muito bem. Veja se tem alguma regra que diga o oposto. Eu tenho dúvidas, porque normalmente as questões da formalização dos contratos não são abordadas em sede de contrato coletivo de trabalho. Paulo Pinho questiona assim: no caso das faltas de doença em que é apresentado baixa médica, os 3 primeiros dias... Entretanto, houve aqui outra pergunta. Os 3 primeiros dias são pagos pela entidade patronal? Não. Contratos por doença em que apresentam atestado médico, os 3 primeiros dias não são pagos, precisamente porque a lei diz que a doença é garantida pela Segurança Social. A Segurança Social só paga os 3 primeiros dias se ele estiver hospitalizado. Não paga nas outras situações, mas propositadamente, não é para nós irmos lá e pagarmos, é mesmo para dissuadir aquelas baixas de curta duração, aquela tentativa de faltar por 2 ou 3 dias. Não, nós não temos que pagar. Podem pagar, mas também vos posso dizer que este pagamento em substituição destes 3 primeiros dias tem sido questionado se não faz com que a Segurança Social só devesse pagar depois de 3 dias de ausência de pagamento. Portanto, Paulo, eu no vosso caso, se calhar não pagaria. Deixe-me só dizer o seguinte, nós costumamos pagar, porque também há uma interpretação, eu queria ouvir a sua opinião em relação a isso, porque há uma interpretação, nomeadamente do nosso jurista, que acha que, pronto, como a lei refere que tem que estar coberto por um sistema de segurança social, não é? Está, mas não o próprio... nos 3 primeiros dias, não é? Mas é de propósito que é para prevenir a existência de baixo. Não. Eu aqui considero que está de facto, pronto, opinião minha, está bem? Ok, muito bem. Em todo o caso, posso lhe dizer que no caso do setor privado não está isto escrito, por entidades públicas, está escrito em alguns acórdãos. No caso do setor público, há mesmo uma interpretação da DGAEP, que é a entidade que gera a administração pública, a dizer que quando a entidade empregadora pública paga os 3 primeiros dias que a Segurança Social não paga, a Segurança Social depois só paga a partir de 3 dias de ausência de remuneração. É que o legislador, quando criou esta regra dos primeiros 3 dias não pagar, foi precisamente com o objetivo de penalizar as baixas de curta duração. Ok, Paulo? Muito obrigado. De nada. Tenho aqui o Colégio Luso-Francês. Os professores de atividades extracurriculares são obrigados a terem contrato de prestação de serviços todos os anos, ou podemos fazer... não, o contrato de prestação de serviços não tem que ser anual. O contrato de prestação de serviços é o tempo que durar. E nós temos 30 dias para dizer que vai cessar, ou 60 se o contrato já tiver durado 60 dias ou mais. Portanto, aqui nos contratos de prestação de serviços é completamente diferente. A Maria da Glória Pacheco, desculpe, mas não ouvi a explicação em relação ao pagamento das horas extra e em dias de descanso. Então, o pagamento de horas extras tem que ver no vosso contrato coletivo de trabalho, que é o pagamento que é o dobro daquilo que está no Código do Trabalho. O Código do Trabalho diz que é 25% na primeira hora de dia útil, 37,5% na segunda e seguintes e 50% ao sábado e domingos e feriados, portanto, em dias de descanso. Além do pagamento, ainda têm direito ao descanso compensatório. No vosso contrato coletivo de trabalho está o valor do pagamento de trabalho suplementar, creio eu que era isto que estava há 5 anos, quando fiz na altura aquele pequeno manual, creio eu que é exatamente o dobro deste valor. Foi clara, Glória? Tem que resolver o problema, não tem que resolver o problema. Sim, obrigada. De nada. Foi clara, sim, muito obrigada. Se ele quiser, ele devia ter calculado isso. Ok. Alguém que ainda tenha mais alguma questão a colocar? Já está tudo esclarecido?
Parece que sim. É? Pronto, então o tempo ainda deu para tudo. Deu. Estou extremamente organizada, como sempre. Muito bom Eu ter tentei. indicado dúvidas atempadamente. Eu acho que o modelo correu bastante bem, foi interessante, foi, sim senhora. Assim tornou a reunião muito mais eficaz. Foi. Vamos dar mais 8 segundos para alguém intervir. 8 segundos. 8 segundos só, mais nada. Olha, engenheiro Jorge, que tu viu, eu se calhar agora vou aqui lançar um desafio à APEC e a todos os presentes. Da mesma maneira que algumas pessoas tiveram capacidade de serem disciplinadas e dizer os temas das dúvidas, podiam também sugerir temas de novas formações, para o ano ou para este ano, assim, para depois vermos dentro de que áreas. Temos aqui uma dúvida. Muito bem, muito bem. No caso do trabalhador pedir licença sem vencimento para o exercício de cargo público, somos obrigados a aceitar. Seríamos obrigados a aceitar se estivéssemos na função pública. Aí há mesmo uma norma que diz que é obrigatório. No setor privado, tirando as licenças sabáticas, de facto estamos assim. Em princípio, sim, devemos, porque é uma questão de interesse público, mas na lei nada nos obriga a fazê-lo. Muito bem, mas indo ao encontro dessa sugestão da doutora Filipa, podem enviar para o meio da APEC, o geral@apeccatólica.pt, sugestões, exatamente. Maria da Glória, a mesma coisa, cargos públicos ou cargos políticos, exatamente a mesma questão. Têm que pedir e vocês poderão aceitar ou não. Pronto. Claro que cargos políticos, pronto, depois aqui entra também aqui uma lei em que eles têm uma dispensa. Portanto, se calhar entre dar a dispensa ou dar a licença sem vencimento, às tantas é mais vantajoso para vocês autorizar a licença sem vencimento, digo eu. Depende do cargo que for ocupar, não é? Sim, claro, claro. Pois é, porque aqui é assim, na função pública de facto têm que o fazer, aqui no setor privado farão ou não. António? Novamente, eu admito saber a resposta, mas de qualquer das maneiras coloco-a, sendo certo que no artigo 35 do Contrato Coletivo de Trabalho parece-me que isso está muito claro. Então. Na licença sem retribuição, no caso concreto, portanto, de trabalhadores que vão exercer funções de cargos públicos, eles perdem qualquer garantia de progressão na carreira claro. no setor privado, certo? Claro, sim, porque há uma suspensão do contrato, não conta para efeitos de antiguidade. Sim. Exatamente. Portanto, os anos de serviço deixam de ter qualquer relevância para a progressão dos escalões de vencimento e etc. Seja por esse motivo ou por outros. Mas esclareça-me só, no vosso acordo coletivo não vos obrigam a autorizar estas licenças sem vencimento, pois não? Não, aquilo que lá tem é claramente que a entidade patronal pode conceder e, portanto, não diz que tem que conceder. Exatamente, é o contrário do que acontece na função pública. Na função pública há meia dúzia de itens que dizem que a entidade empregadora pública é obrigada a autorizar. Nós não temos isso. Mas sim é obrigada pelo complemento, porque de facto esse tempo não é ao serviço da instituição, portanto não tem que contar. Depois aqui colocou o Externato Mãe de Deus, colocou uma questão. Os professores que exerçam funções de coordenação conta como tempo de serviço? Sim, conta. Estão a exercer funções diferentes das habituais, mas conta. Doutora Filipa, como já passaram os 8 segundos, vamos então terminar esta sessão. E eu volto a dizer mais uma vez, para registarem o nome da escola, senão não vão receber o certificado de participação. Sei que há escolas que não indicaram, eu conheço, vou-vos conhecendo e fui aqui apontando, por exemplo, o Externato Mãe de Deus não tinha apontado, e outros. Agradecer mais uma vez à doutora Filipa. Eu é que agradeço. Excelente colaboração, a segunda deste ano letivo, e assim como também a autorização que nos dá de partilhar a gravação.
Sim. E é excelente para muitas escolas que não conseguem estar neste momento, não é? E tem sim um documento para recordar, não é? Porque nem sempre a informação é repetida toda na mesma altura. Chamava a atenção também para... já chamei a atenção para registarem o nome. Também queria fazer aqui mais um agradecimento público ao Secretariado Nacional de Educação Cristã, porque estamos a utilizar a plataforma de comunicação deles, o que é ótimo, e portanto, excelente. Dá para 500 pessoas, podem estar 500 pessoas aqui. Embora apareça aqui 55 participantes neste momento, já estiveram 57, sabemos que as escolas têm 3 e 4 e até mais pessoas que estão também a assistir. Portanto, as tais 114 pessoas que estavam nas inscrições deviam ter assistido a esta sessão.